Olá pessoal, vamos começar a nossa parte 5 dos números complexos e nós chegamos agora na forma trigonométrica. Nessas próximas 3 aulas eu vou explicar para você como trabalhar com a forma trigonométrica. Como trabalhar não, eu vou explicar para você como montar a forma trigonométrica. A gente vai mesmo trabalhar com a forma trigonométrica na parte 6 dos números complexos. Então aproveite essa parte 5 para aprender a escrever a forma trigonométrica, ok? Na verdade, é só uma maneira de você escrever diferente os números complexos, porque tudo que nós precisamos nós já aprendemos nas aulas anteriores. Vamos lá, eu vou te mostrar. Lembrando algumas coisas, é assim que nós representamos os números complexos. O A é a parte real dos números complexos. Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. O A é a parte real dos números complexos e o B é a parte imaginária dos números complexos. Lembre-se que o I não faz parte da parte imaginária. Nós chamamos o I de unidade imaginária. Dessa forma, a gente pode montar o plano de Argand-Gauss. Esse é o eixo real do plano de Argand-Gauss, esse é o eixo imaginário do plano de Argand-Gauss. Aqui está a parte real, aqui está a parte imaginária, e nós vamos montar o afixo. O afixo é quando nós ligamos aqui as coordenadas e montamos esse ponto, os pontos de coordenadas A e B. E aí, dessa forma, o afixo deste número complexo está formado. Nesse caso aqui, o afixo está no primeiro quadrante. Eu vou montar esse vetor. Esse vetor aqui é para representar a distância entre a origem do plano de Argand-Gauss e o afixo. E dessa forma, nós temos o argumento que foi o assunto da nossa aula passada, e temos também um módulo. Então, repare que aqui eu estou representando o argumento de θ e estou chamando o módulo, representando o módulo por ρ. Estou usando as duas letras gregas, ok? O θ é o argumento, é o ângulo, e o ρ é essa medida, que é a distância, é o módulo. Bom, deixa eu apagar o que eu rabisquei ali. Muito bem, então nós chamamos essa expressão, nós trabalhamos até agora com essa expressão aqui. Nós chamamos essa expressão de forma algébrica. Tudo que nós fizemos até agora foi trabalhar com a forma algébrica. Mas repare o seguinte, repare que na forma algébrica não aparece o módulo e não aparece o argumento. Na forma algébrica, nós só trabalhamos com o A e com o B. E agora nós vamos aprender uma outra forma de representar o número complexo usando o módulo e o argumento. E não é difícil fazer isso, basta usar um pouquinho de trigonometria. Repare só, vai aparecer aqui a componente horizontal desse vetor. Essa aqui é a componente horizontal e nós temos a componente vertical deste vetor que representa o afixo aqui, que representa este número complexo. Bom, usando um pouquinho de trigonometria, eu coloquei aqui transformando. Eu vou calcular o cosseno do ângulo θ e o seno do ângulo θ. Você lembra o que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa e o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para calcular o cosseno, nós usamos o cateto adjacente. O cateto adjacente é esta medida aqui, é o A, e a hipotenusa é o ρ, que é exatamente o módulo do número complexo. O cateto oposto ao ângulo θ é esta medida aqui, que coincide com o B. Ok. Então, dessa forma, nós teremos cosseno de θ a dividido por ρ, cateto adjacente por hipotenusa, e seno de θ B sobre ρ. Eu vou multiplicar o ρ em ambos os membros, e aí sim eu vou isolar o A e vou isolar o B. O A é igual a ρ cosseno θ e o B é igual a ρ seno θ. Você lembra lá da física,
Lá na física, talvez você tenha memorizado essas expressões aqui para decompor vetores. A componente horizontal de um vetor é sempre igual ao valor do módulo do vetor vezes o cosseno de θ, e a componente vertical de um vetor é sempre o módulo do vetor vezes o seno de θ. Na verdade, o que eu fiz aqui é trabalhar com a parte física aqui da decomposição dos vetores. Bom, e daí, Egg, o que você vai fazer? Agora eu vou substituir. Olha só. Lembra lá da forma algébrica? A mesma forma que nós trabalhamos sempre? Eu vou trocar o A por essa expressão que nós encontramos e vou trocar o B por essa expressão que nós encontramos. O A vai ficar ρ cosseno θ, o B vai ficar ρ seno θ, eu vou colocar o ρ em evidência e o I eu vou colocar na frente do seno. E aí nós encontramos então o que chamamos carinhosamente de forma trigonométrica dos números complexos. Bom, então tudo que eu fiz aqui foi a demonstração matemática, né? É claro que você não precisa saber essa demonstração, o importante é você saber trabalhar com essa expressão aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso que está aqui, o ρ, é o módulo do número complexo. O módulo do número complexo você já aprendeu a calcular. Deixa eu mudar de cor aqui. O módulo do número complexo, que nós também podemos representar assim, ó, módulo de z, né? Então você já aprendeu a calcular, a gente pode fazer por Pitágoras. Esse ângulo que aparece aqui, o θ, você também já aprendeu a calcular, que nós usamos na última aula, nós na última aula aprendemos também a chamar isso aqui de arg. O arg é o argumento, eu vou colocar aqui argz. O argz é o argumento do número complexo z. Então, você já aprendeu a calcular tudo o que está aqui. Você só precisa agora escrever o número complexo dessa forma. E acabou. Você vai representar o número complexo usando a forma trigonométrica. Eu tenho aqui um exemplo, a gente não vai fazer conta nessa aula, mas eu tenho um exemplo aqui só para te mostrar como que vai ficar. Por exemplo, z igual a 2 menos 2i. O que você sabe desse número complexo aqui? Bom, nós sabemos que isso aqui é a parte real, 2 é a parte real e menos 2 é a parte imaginária. Ok. Você sabe calcular o módulo desse número complexo? Sabe, você já aprendeu. Você sabe calcular o argumento desse número complexo? Sabe também, você já aprendeu. Depois que você calcular o módulo e calcular o argumento, você vai representar este número complexo assim. Olha só, aqui está o módulo. Depois que você calcular o módulo, você vai encontrar esse valor e vai calcular o argumento. Depois que você calcular o argumento, você vai encontrar esse valor. E depois é só colocar dessa forma. 2 raiz de 2, que multiplica cosseno de 11π sobre 4, mais i vezes seno de 11π sobre 4. Você precisa se acostumar. Quanto mais exercício você fazer, claro que mais você vai se acostumar com essa forma aqui. Duas observações. Nós também chamamos de forma polar. Então, talvez você encontre algumas questões de vestibular, alguns enunciados, não falando de forma trigonométrica, mas falando de forma polar. Também está correto, forma polar dos números complexos. E uma segunda observação, nós podemos abreviar a forma polar ou a forma trigonométrica desse jeito aqui, usando o símbolo cis. Olha só, eu vou grifar para você. Esse parênteses, o cosseno, o mais, o i e o seno, e este parênteses, tudo que eu grifei de verde vai ser abreviado por esse símbolo aqui, pelo símbolo cis. O que significa esse cis? O C significa cosseno, o I significa o I e o seno, o S, significa seno. Dessa forma, a gente escreve de bem mais simplificado e bem mais abreviado.